São Pedro representa a hierarquia da igreja. São Pedro representa a tradição, a hierarquia, a estrutura interna, a de intra da igreja. São Paulo representa a missionariedade da igreja, a de extra, a missão da igreja, a igreja mais carismática. São Paulo fala muito, prega muito sobre os dons, os carismas, os vários ministérios dessa igreja. Pedro, a de intra, Paulo, a de extra. Pedro, a estrutura interna, Paulo, a estrutura externa, missionária. Pedro, a hierarquia, a igreja hierárquica, o chefe visível da igreja. Paulo, a igreja mais carismática, mais espontânea na liberdade do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja é belíssima. Ela tem Pedro, ela tem Paulo. A nossa igreja é a igreja una, santa, católica, apostólica. Una, santa, católica e apostólica. No evangelho de hoje, nessa perícope maravilhosa de Mateus capítulo 16, Jesus perguntou aos apóstolos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, representando toda a comunidade de fé, a igreja nas suas origens, a igreja primitiva, Pedro fala: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 18. E Jesus olha para Pedro, que professou a sua fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso não foi o ser humano, não foi a força humana, não foi o sangue humano, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Por isso, Simão, filho de Jonas, eu te digo, a partir de hoje tu és Kefas, Kefas, Petros. A partir de hoje tu és Pedro, e sobre essa pedra, a profissão dessa fé, eu vou edificar, eu vou levantar, eu vou construir a minha igreja. A minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja. Interessante que Jesus edifica a sua igreja, que é nossa. Mas antes de ser nossa e para além de ser nossa, é dele, é de Jesus. Essa igreja é de Jesus. Por isso mesmo, ele proclamou: as portas do inferno nunca poderão derrubar essa igreja. As portas do mal nunca poderão destruir essa igreja. As portas do mal nunca poderão derrotar essa igreja, porque ela é nossa. Mas antes de ser nossa e para além de ser nossa, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo de Jesus, ninguém pode destruir, ninguém pode derrotar, ninguém pode derrubar. Se Deus é por nós, já dizia São Paulo,
quem será contra nós? O que Deus fez, ninguém desfaz. E o que Deus constrói, ninguém destrói. E o que Deus levanta, ninguém derruba. Meus irmãos, Jesus foi patente, taxativo: construirei a minha igreja. Mas, na contramão do que Jesus disse, nos tempos odiernos, hoje, pasmem, só no âmbito cristão, só entre as denominações cristãs, existem hoje 3.840 denominações cristãs. Só no ambiente cristão, 3.840 igrejas. Vocês estão escutando? 3.840 igrejas só no ambiente cristão. Quando eu amplio isso para o mundo, para além do cristianismo, existem uma média de 6.000 igrejas. 6.000 igrejas. Divisão é vontade de Jesus? Sim ou não? Divisão é vontade de Jesus? Sim ou não? E por que existem 3.840 denominações, igrejas cristãs? É vontade de Deus? Sim ou não? Separação é vontade de Jesus? Sim ou não? E por que existem quase 4.000 denominações cristãs? É vontade de Deus ou interesse dos homens? É desejo de Deus ou interesse mesquinhos e egoístas dos homens? Muitas vezes, esses interesses são maximizados pelos erros da igreja, pelas falhas da igreja, pelos pecados da igreja, pelos deslizes da igreja, pelas quedas da igreja. A igreja já cometeu, ao longo dos seus 2000 anos, muitos pecados, muitas arbitrariedades. A igreja já praticou muitas falhas, muitos erros, muitas iniquidades, muitas injustiças. A igreja una, santa, católica e apostólica já cometeu muitas injustiças, muitas iniquidades, muitos erros e muitas arbitrariedades. Porém, ela cometeu não pela sua essência, porque como essência ela é corpo místico de Cristo. Como essência ela é esposa de Cristo. Como essência ela é o edifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela cometeu pecados porque ela é constituída de homens e mulheres pecadores. A igreja é uma mãe com 8 bilhões de filhos, cada filho com seus pecados, cada filho com seus erros, cada filho com suas injustiças, cada filho com seus equívocos, cada filho com seus deslizes. A igreja já errou? Já pecou? Já falhou? Já, porque ela é constituída por nós que falhamos, que erramos, que deslizamos, que pecamos, que cometemos muitos pecados. Portanto, o pecado da igreja é por minha causa e é pela causa de vocês. A igreja já cometeu pecados porque é constituída por nós, homens e mulheres pecadores. Mas isso não anula a sua essência. Ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. As portas do mal nunca destruirão a igreja. As perseguições, as calúnias,
as invejas, as orquestrações, as armadilhas, as ciladas, as hostilidades, as violências contra a igreja, nada vai derrubar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Essa é a barca de São Pedro, de São Paulo. Essa barca não vai afundar, porque nela Jesus está. A barca de Pedro, a barca de Paulo, essa barca não vai afundar, porque nela Jesus está. Meus irmãos, se vocês me perguntarem: padre, por que o senhor não deixa a igreja católica? Por favor, eu vou dar uma resposta pessoal. Vou fazer uma digressão na pregação e vou dar uma resposta minha. Não é doutrina da igreja, é minha resposta pessoal. Eu não deixo a igreja católica porque eu sei que a única igreja fundada por Jesus foi a igreja católica apostólica romana. Se eu não soubesse disso, eu já teria deixado a igreja católica. Mas eu sei que a igreja católica foi a única fundada no sangue de Jesus, na sucessão apostólica, na tradição dos apóstolos e nas sagradas escrituras. Eu não deixo a igreja católica porque na igreja católica, e só nela, eu encontro os dois maiores tesouros da minha fé. Os dois maiores tesouros da minha fé. Só na igreja católica eu encontro Maria e principalmente a Eucaristia. Sem Maria e sem Eucaristia, eu não sou católico, eu não sou cristão, eu não vivo o Evangelho, eu não manifesto a minha fé, eu não vivo a minha salvação. Sem Maria e sem Eucaristia, eu não consigo viver a minha fé cristã. Eu não deixo a igreja católica porque, por todo o amor que eu tenho com os irmãos de outras denominações, e eu sou um padre muito ecumênico hoje, eu sou muito ecumênico, tenho um diálogo amplo e maravilhoso com os irmãos de outras denominações, de outras manifestações religiosas, de outros credos, de outras religiões, mas eu não deixo a igreja católica porque eu sei que a primeira igreja cristã não católica, só surgiu no ano de 1517. Só surgiu no ano de 1517. Quando a primeira igreja cristã não católica foi surgir, a igreja católica já tinha 1500 anos de história. A igreja católica já tinha 1500 anos de vida. A igreja católica já tinha 1500 anos de existência. Quando em 1517, meu irmão no sacerdócio, Martim Lutero, padre como eu, Martim Lutero, rompeu com a igreja católica, por causa das atrocidades da igreja, dos erros da igreja, dos equívocos da igreja, mas rompeu. E onde a divisão está, Deus não está. Onde tem divisão, o diabo está presente. O divisor é Deus ou o diabo? Diabolos. Onde tem divisão, não tem justificativa. Deus não admite divisões. Deus não admite separações. Deus não admite apartheids. E meu irmão no sacerdócio dividiu. Ele dividiu. Conta a tradição que meu irmão no sacerdócio, chamado Martim Lutero, no leito da morte, ele se arrependeu de dividir a igreja de Cristo. Conta a tradição que ele chamou a mãe e disse: mãe, não faça o que eu fiz. Eu dividi
a túnica de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rasguei o manto de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dividi a igreja. Meu irmão no sacerdócio, Martim Lutero, em 1517, fundou a primeira igreja cristã não católica, o luteranismo. Padre, nós que somos católicos, apostólicos, romanos, somos melhores que os outros? Somos? Nós somos melhores? Não. Talvez nós sejamos piores, porque Jesus disse: eu não vim chamar os sadios, eu vim chamar os doentes. Eu estou aqui na igreja católica não porque eu mereço, mas porque eu preciso. Eu preciso da Eucaristia, eu preciso dos sacramentos, eu preciso da tradição apostólica, eu preciso das Sagradas Escrituras, eu preciso do magistério da igreja, da orientação do magistério da igreja, eu preciso da fé, eu preciso beber da fonte da minha salvação. Eu estou aqui não porque eu mereço, mas porque eu preciso. Não sou melhor do que ninguém, acho que sou o pior, mas mesmo sendo o pior, eu olho e digo: só na igreja católica estão os maiores mistérios da nossa salvação. Hoje é o dia de você renovar a sua fé católica. Mas padre, eu já fui muito perseguido, muito excluído pela igreja. Eu também. Mas padre, eu já fui muito hostilizado, incompreendido pela igreja. Eu também. Aqui outro, presente. Mas eu não vou deixar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa igreja foi a igreja fundada por Jesus, a quem Jesus disse: tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. A igreja tem as chaves. Ei, cuidado. Se a igreja fechar, está fechado. Se a igreja abrir, está aberto para sempre. Que as chaves agora abram a porta da graça para você, a porta da bênção para você, a porta da salvação para você. E que você tome consciência que essa barca de Pedro e Paulo não vai afundar, porque nela Jesus está. Eu sou feliz por ser católico. Espero que vocês sejam muito felizes, porque as portas do mal nunca vencerão a nossa igreja. Força, luz e vitórias para todos nós. Somos felizes e abençoados por ser católicos, apostólicos, romanos. E eu concluo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, versículo 5. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Cuidado. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Cuidado para você não trair a sua fé, não trair o seu batismo e não trair o seu Senhor. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, com todos os nossos deslizes, que Deus tenha misericórdia, nos lave, nos santifique e nos purifique para sempre. Amém. Eu sou feliz por ser católico, apostólico, romano, e que você seja feliz também. Muitas bênçãos na sua vida.